Sou professora aqui da Faculdade de Filosofia, sou coordenadora do ELADES, que é laboratório discursivo, que reúne uma série de pesquisadores que estão aqui, pesquisadores de iniciação científica, mestrado, doutorado, e supervisionandos também de pós-doutorado, sem os quais seria impossível construir o enlace que nós temos feito, o trabalho que nós temos desenvolvido e sem os quais seria impossível também fazer esse evento. Esse evento é fruto de inúmeras parcerias, de vários momentos de interlocução e estudo juntos, né, em que nós nos reunimos para ler textos que não havíamos nos desafiado a enfrentar antes, em que trabalhamos com dados conjuntamente, em que escrevemos trabalhos científicos e, sobretudo, espaços em que a gente se desafia a pensar algumas utopias, dentre as quais a tolerância e a convivência pacífica na trama social, por assim dizer. E desse desejo de poetizar a vida e poetizar as relações na academia e fora dela, é que nasceu esse mini curso que será ministrado pela Daniele Assunção Garcia, interlocutora das mais apuradas que eu tive até hoje, minha supervisionanda durante 2 anos de pós-doutorado e hoje professora da UniOeste, onde ela trabalha com esse tema do feminino no poético e no político. Eu vou ler brevemente o currículo da Dante, como a título de apresentação, mas o que eu tenho a dizer já de antemão é que o currículo dela vai muito além dessas palavras que eu irei pronunciar, né? Uma brilhante teórica, uma das mais generosas companheiras de trabalho. O grupo todo tem na Daniele uma referência, um farol de interlocução. São vários os alunos que me mandam texto e dizem, já mandei para a Dante ler. Eu falo, legal, ela é orientadora antes de mim. Né? E o prazer de uma convivência com alguém tão sensível e que faz jus realmente àquilo que o Pechet nos deixou como herança, que é ousar pensar por si mesmo. Então, ela possui graduação em licenciatura em letras, português e espanhol, na Unesp, mestrado em estudos linguísticos e doutorado também em estudos linguísticos pela Unesp de Rio Preto. Realizou pesquisa de pós-doc sobre o tema A Marcha das Vadias e toda a irrupção, se é que a gente pode dizer assim, dos movimentos sociais no cyberespaço. Nessa faculdade, sob a minha supervisão. Realiza pesquisa no programa de pós-graduação em letras na UniOeste, onde ela é professora a assumir uma cadeira e, no momento, trabalhando com um pós-doc com financiamento pela CAP, sob a supervisão de Alexandre Ferrari. Tem experiência na área de linguística, trabalha com análise do discurso, HL, História das 10 Linguísticas, e atua em várias reflexões, dentre as quais a emergência do político na língua é um dos seus enfoques mais fortes. Tá bom? Com vocês, uma pessoa que eu amo. Começar depois dessa declaração, né, gente? Fica difícil, né, Lucília? Bom, eu queria, né, inicialmente também agradecer, né, ao ELADES, né, a Lucília pela oportunidade, né, desse espaço, da criação desse espaço, né, de poder dividir com vocês hoje aqui algumas reflexões que nós temos desenvolvido no grupo, né, aqui de pesquisa, que eu tenho desenvolvido juntamente com a Lucília. Então, eu queria inicialmente agradecer e reforçar minha admiração por esse grupo, minha admiração pela Lucília. Já falei, né, que nosso encontro estava escrito nas estrelas, né, então não foi um encontro assim proposital, é um encontro de 2 almas que precisavam se encontrar. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro e tenho muito afeto, não só pela Lucília, pelo grupo também, que me acolheu,
né, sempre com muito carinho, com muito respeito, com muita troca, que às vezes é difícil a gente encontrar isso, né, no ambiente universitário, né. Então, eu gostaria de inicialmente fazer esse agradecimento. E também gostaria de agradecer a vocês, né, que ousaram se inscrever no minicurso, né. Então, espero que hoje seja um dia, né, amanhã e à tarde, produtiva. Tá? Vocês sintam à vontade para fazer qualquer comentário, perguntas, tá bom? Não precisa ficar receosos para fazer qualquer colocação, tá bom? Não tem aqui o certo ou o errado. Então, se sintam à vontade. E antes disso, eu queria fazer um agradecimento especial para uma pessoa que me ajudou muito, né, principalmente com o blog. Não sei se vocês acompanharam algumas discussões que a gente realizou no blog, né, antes do evento, né, a gente colocou algumas postagens para motivar a discussão, né, são duas pessoas na realidade, que é o João Flávio e a Maria Beatriz, né, que ficaram moderando os comentários, sugerindo pautas para a gente discutir no blog. Então, faço agradecimento aos dois também. E agora a gente começa, né, o nosso minicurso. Então, o nosso minicurso, né, tem como título, né, Quando o Feminino Grita, no Poético e no Político. Para a gente começar, né, a discussão do nosso minicurso, eu pensei a gente analisar alguns dizeres sobre o corpo, né, que é uma temática que vai, vocês vão perceber, vai permear todos os recortes analíticos que a gente vai trabalhar hoje aqui. Então, eu queria iniciar com o seguinte, que na modernidade, né, na contemporaneidade, o corpo ele tem ocupado um lugar de destaque em vários campos, né, e discursos. Então, aqui a gente tem pessoas, né, vocês, de diversas áreas de conhecimento. A gente fez um levantamento, a gente tem psicólogo, assistente social, né, o pessoal da biologia, o pessoal da medicina, que se inscreveram porque se interessaram por essa temática do corpo. Então, cada um, né, dentro dessa posição, vai trabalhar com o corpo de uma maneira. Então, acho que é importante a gente pontuar que ele tem ocupado hoje, na contemporaneidade, esse lugar de destaque. E como é um lugar de destaque, múltiplos vão ser os olhares também sobre esse corpo. Né? Então, múltiplos vão ser os dizeres. E aqui eu acho que é importante a gente dizer que hoje eu vou produzir um olhar sobre o corpo e o corpo da mulher. Né? E como ele tem significado, significa que tem significado na história. Eu acho que isso é importante, porque eu acho que cada um aqui, ele né? Nós, enquanto sujeitos, somos afetados de uma maneira, porque a gente tem um corpo. E para a gente ter um corpo, a gente significa. E assim, além da gente significar, a gente é afetado por uma história. Então, eu acho que cada um de vocês aqui hoje poderia fazer um recorte também, a partir de suas vivências, desse corpo da mulher. Então, aqui é um recorte. Outros recortes são possíveis, tá bom? Talvez vocês fariam outra leitura do modo como o corpo tem, por exemplo, entrado na história. Tá? Então, aqui eu proponho um olhar. Então, acho que é importante a gente dizer isso, com esse um olhar. E aí vocês me dão um retorno de vocês desse olhar a partir do material que eu for trabalhando, tá bom? Que a gente for trabalhando. Eu queria iniciar com essa citação para a gente pensar um pouquinho. Porque na perspectiva que a gente assume, né, que é a da análise do discurso, acho que é importante também pontuar isso, que eu vou falar desse lugar de analista do discurso. Então, não falo aqui do lugar da psicanálise, não falo do lugar da história, mas eu falo do lugar da análise do discurso. E o que significa falar desse lugar da análise do discurso? Que a minha fala vai estar sendo permeada pelo funcionamento das instituições, pelo funcionamento histórico, pelo funcionamento da sociedade. Então, é uma leitura que é afetada pelas condições sócio-históricas e ideológicas. Tá? Então, eu queria iniciar com essa citação de uma historiadora, que é a Michelle Perrot, que ela diz o seguinte sobre a mulher, e a gente pode questionar essa citação. Ela coloca o seguinte: há muito que as mulheres são as esquecidas, a sem voz da história. Os silêncios que a envolve é impressionante. Pesa primeiramente sobre o corpo, assimilado à função anônima e impessoal da reprodução. O corpo feminino, no entanto, é onipresente no discurso dos poetas, dos médicos ou dos políticos, e imagens de toda a natureza, quadro, esculturas, cartazes, que povoam as nossas cidades. Mas esse corpo exposto, encenado, continua opaco. Objeto do olhar e do desejo, fala-se dele, mas ele se cala. As mulheres não falam, não devem falar dele. O pudor encobre seus membros, ou lhe cerra os lábios. É a própria marca da feminilidade.
Acho que aqui a gente tem vários pontos que a gente pode passar a tarde inteira só falando deles, né, a partir dessa citação da Perrault. Ela já vai mostrando para a gente o que algumas marcas de discursos que chegam até, não só as mulheres, né, que chegam aos sujeitos que vivem em sociedade, mas aqui principalmente olhando para a mulher, que é o quê? Colocar o corpo da mulher relacionado com a reprodução. Então já é um discurso que a gente vê circulando muito na sociedade, aquele discurso que diz o quê? Toda mulher tem que ser mãe. Né? Então aqui ela já coloca isso, que é algo que vem do funcionamento histórico, ligar o corpo da mulher ao corpo da reprodução, né, o corpo reprodutivo. Além disso, né, a questão do silenciamento. Então, o corpo da mulher, eu acho que a gente pode até questionar se realmente esse corpo não fala, né, ou se ele é mais silenciado do que não fala. Se a sociedade não tenta deixar esse corpo dizer. E aí dizer de diferentes maneiras. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso aqui. E tem algumas teóricas feministas, né, que eu achei bonito dessa citação que ela coloca, que é a questão da mulher ser a sem voz na história. Tem alguns movimentos feministas que até questionam esse significante, o história, né, porque a gente teria esse pronome his, do inglês, que seria a história dele, né, a história do homem. Então, que a gente precisaria hoje, né, criar uma hair história, uma história dela. Pensar no modo como a mulher produziu história, o modo como ela também falou. E acho que é interessante a gente pensar como que ela fala num espaço, talvez, dominado por um discurso como esse, de colocar o quê? Que o corpo da mulher é um corpo que precisa ser reprodutivo. É um corpo que precisa ser o quê? Calado. Né? E eu acho que a gente pode questionar, agora para a gente passar, né, para o próximo slide, será que isso hoje ainda perdura? O corpo da mulher, hoje, ele fala? Ou ele é silenciado? O que vocês acham? Fala ou é silenciado? Silenciado fala? Ele tenta falar? Ele tenta. A gente está falando aqui hoje dele, não está? Mas ele também sofre o quê? Várias censuras. Uma delas vai ser a partir desse daqui. Essa aqui foi a imagem que a gente usou para a arte do nosso mini curso, né? Que representa... Tem uma menina que fez comentário no blog. Ela está aqui, será? A Lid... Ah, foi você, prazer. A gente conversou tanto no blog. Tudo bem? A gente fez até um comentário, né, sobre esse quadro aqui da Frida, né, que é chamado A Última Ceia. E esse quadro, ele reúne, na realidade, diversos outros quadros, né, isolados da Frida. E eu achei interessante a gente pensar no título desse quadro, né, pensando naquela citação anterior que a gente já fez, quer dizer, a última ceia nos remete a quê? A um discurso religioso, né? Lá do quê? De Jesus jantando com seus discípulos, né? Cenando com seus discípulos, antes do quê? Da crucificação, antes do Calvário. Então, acho que é interessante a gente pensar, porque aqui no quadro da Frida, o que a gente tem representado? De uma maneira geral. O que vocês acham? O que a gente vê assim? Olhou, já viu. Tem a maternidade, muito, né? Então você tem ali, que está representada em várias maneiras, né? Você tem lá a pessoa amamentando. E é interessante esse quadro, que é um outro quadro da Frida, que chama Nana e Joe, né? Que era a babá da Frida e ela, porque eu não sei se vocês sabem da história da Frida, a Frida tinha 11 meses quando a irmã dela, a caçula, nasceu. E a mãe parou de amamentá-la para amamentar a irmã. E aí ela foi amamentada por uma ama de leite. E é interessante nesse quadro que, aqui nessa pintura não está tanto, mas no quadro isolado, o rosto da ama tem uma máscara negra, uma máscara preta. E essa máscara, na história do México, é utilizada para quando você vai cremar as pessoas que morrem. E tem toda uma relação do quê? De você, né, cremar esse ser que te amamenta. Mostrando o quê? Que não era uma relação com a mãe, né? Não passava uma relação com a mãe ali. Mas a gente tem essa questão da amamentação e também um questionamento sobre essa maternidade, né? E é interessante que nesse quadro da Frida a gente tem o quê? É um corpo de criança, só que é um rosto da Frida adulta. Né? Então, que criança é essa? Que essa criança está se deleitando com esse leite que chega? Pelaquela imagem, né, do quadro, não muito. O que mais que a gente tem? Vocês acham? Já tem a questão da amamentação, do servir? Onde você acha que tem o servir?
do lado da caveira. Por quê? Você tem ali uma outra significação desse corpo, né? Ela está toda o quê? Engravatada, que remete um pouco à questão do trabalho, né? Eu acho que foi por isso que você também pensou, né? Um pouco nisso. A gente tem o quê? Que eu gosto muito desse quadro, que é a Frida representada enquanto, né, um animal. Então você tem uma... Oi? Flechado, é verdade. Não é qualquer animal também. É um animal flechado. Né? Então você tem ali a coluna rota, né? A coluna quebrada, representando o acidente. Né? Também nesse corpo da Frida, que sofreu inúmeras intervenções. Né? Não sei se vocês sabem um pouquinho da história da Frida. É Lídia seu nome, né? Lídia, tá. A Lídia até comentou um pouco isso. Hoje a gente tem o quê? Uma popularização da Frida, né? A Frida hoje está em vários lugares, né? Ela acabou sendo um pouco popularizada. Mas ela tem uma história, eu acho assim, bem significativa dentro do movimento do México revolucionário. Então, ela foi uma pessoa que estava à frente também desse movimento. E é uma mulher, eu acho, né, que enquanto artista, ela não teve medo de expor sua intimidade. Né? Então, acho que isso é importante pontuar, que tem uma ousadia de fazer da sua vida algo a ser pintado, né? A colocar essa dor na pintura. Né? E contam, né, um dos biógrafos da Frida coloca que a Frida nem queria ser artista, na realidade. Ela estudava para ser médica, e quando ela sofre o acidente do ônibus, é até bonito que tem uma fala dela, que fala que, né, ela coloca que ela perdeu a virgindade quando a barra do ônibus entra, né, no corpo dela. Isso é muito simbólico, né, porque ela se torna uma mulher, né, se torna artista a partir desse acidente. Então, acho que isso é interessante. Quer dizer, como esse corpo da mulher começa o quê? A se significar. Né? E aqui a gente tem, eu acho que esse quadro me chama muita atenção, e foi por isso que a gente escolheu ele também para utilizá-lo como arte do minicurso, porque a gente tem o quê? É o corpo da mulher ocupando diferentes posições. Então você tem o quê? A posição da mãe, a posição da mulher trabalhadora, mas eu tenho a posição do quê? Da mulher que também é animalizada. Né? Então, de uma certa maneira, eu tenho esse corpo aqui, o quê? Falando. Falando. Ele não está se calando aqui na obra de arte. Não é? Tá bom. Aí, nós resolvemos impulsionar a propaganda do minicurso. Não sei se vocês acompanharam pela página do Face, a gente colocava semanalmente uma publicação para também dialogar um pouco com o blog. Só que aí nós queríamos também impulsionar para que outras pessoas vissem, não só os nossos amigos. E nós resolvemos colocar naquelas publicações pagas do Facebook. Né? Não sei se já tentaram fazer algo assim. E quando a gente foi fazer aquele patrocínio, né, que é patrocinado, escolhemos o período, íamos fazer o pagamento, e a gente tem a grata surpresa, que eu amei que isso aconteceu, porque ajudou muito ao nosso minicurso, o seguinte anúncio. Né? Então, porque a gente queria usar essa imagem. Né, junto, a imagem que a gente colocou no banner, a imagem que está aqui. A gente tem a seguinte resposta do Facebook. Seu anúncio não foi aprovado porque não segue as nossas políticas de privacidade, de publicidade, ao anunciar produtos ou serviços para adultos. Não permitimos imagens ou vídeos contendo nudez ou decote. Mesmo que sejam para... Gente, então quem tirar foto sensual não posta, que vai ser bloqueado. Mesmo que sejam para fins artísticos ou educacionais. Como corrigir? Sugerimos o uso de uma imagem ou vídeo diferente e verificar se o link ou destino também está de acordo. Se você acha que seu anúncio segue nossas políticas de publicidade, você pode contestar essa aprovação, essa reprovação. Aqui tem várias coisas, eu acho bem bacanas para a gente analisar. Quer dizer, nudez. Tem nudez no quadro? Ah, tem nudez no quadro. Né? Mas de que nudez é essa? É uma nudez feminina, ok? A Fer já colocou aí um adjetivo. Né? Qual que é a nudez que nós falamos? É uma nudez feminina. O que mais que a gente tem? Mas é uma nudez artística, não é um quadro, não é uma obra de arte. Obra de arte não pode? Não é uma foto, não sou eu nua. Nem vocês não. Pois é, as próprias... Que é interessante, eu trouxe algumas do Renascimento para a gente comparar. Que mulher é essa que no Renascimento eu retrato? Né? Seriam contestadas? E por que contestar uma obra da Frida? Se está sendo usada com fins educativos. A gente sabe, tem um corpo nu ali. Mas talvez não do modo como o Facebook interpretava. Claro que a gente fez o quê?
Contestou, é óbvio. Sabendo que ia acontecer o quê? Que eles iam reprovar, mas a gente contestou só para falar assim, vamos ver o que eles vão produzir. Aí contestamos. A Bia, na realidade, né, fez a contestação, por isso que eu agradeço de novo. Colocamos o seguinte, Facebook. Esse anúncio é referente a um evento científico, ainda marcamos a nossa posição, né? Minicurso que será realizado, marcamos a instituição, na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, agora no mês de agosto. Colocamos o quê? Tem algo institucionalizado. Quer dizer, não sou eu, enquanto sujeito, que estou falando, né, que estou usando. É algo institucionalizado, é um lugar para a gente refletir sobre esse corpo, né? Este minicurso tem como objetivo criar um espaço de escuta e de análise dos rumores do poético e do político que toma o feminino como materialidade significante de suas produções e intervenções. Então, a gente já disse, né, que tem aí algo do feminino. Nosso intuito é pensar como o corpo da mulher é posto em exposição. Estilizado, costurado, saturado, significado. E diz sobre como é historicamente ser mulher. Ampliamos, né? Não é só sobre o corpo, a gente está falando do corpo, mas o corpo da mulher, pensar historicamente o que é ser mulher. Dessa forma, escolhemos colocar em nosso cartaz de divulgação uma obra de arte da Frida Kahlo. A ideia não é explorar a nudez dos corpos, e sim discutir sobre o feminino e a mulher. E a artista foi escolhida justamente por nos levar a pensar sobre a mulher. Esperamos que essa contestação sane as dúvidas em relação à reprovação deste anúncio. Estamos no aguardo. O que vocês acham que o Facebook respondeu? Olá, Bia! Estava íntimo já da Bia. Agradecemos por entrar em contato. É um prazer ajudar, olha isso, gente, ajudar a resolver esse problema. Para quem que é o problema? Para eles. E por que o problema é para eles? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quer dizer, que corpo é esse que o Facebook está censurando? Isso é uma obra de arte. Se eu estou colocando a contestação, que a gente vai pensar o quê? Historicamente, o que é ser mulher? O que ele está me dizendo? É para eu pensar? Parece que não, né? O que há de errado? E grifa, gente, isso é demais. O que há de errado com o meu anúncio? Olha isso que legal. Não é com o seu anúncio. Ele coloca com o meu anúncio. Esse e-mail de quem? Ele já tá avaliando. Quer dizer, e eu estou aceitando isso, porque sou eu que estou perguntando. Né? O que há de errado com o meu anúncio? Quer dizer, quem posta acha que não tem nada de errado, né? Parece que a imagem usada no seu anúncio viola as diretrizes de anúncio do Facebook. Ele já disse isso antes, né? Não permitimos anúncios que retratem a nudez. Tudo bem. Aí vem essa explicativa. Mesmo que não seja de natureza sexual. Isso inclui o uso de nudez para fins artísticos ou educativos. Aqui ampliou, né? O que ele está entendendo enquanto nudez? Algo relacionado? A sexo, a sexualidade. A sexualidade. Então, nudez relacionada à sexualidade não é permitida. E a nossa também não é isso. Então, a nossa é o quê? Ele não diz. Vocês percebem? Ele coloca uma negação, tentando definir o que é a nudez que ele censurou, mas ele não diz. Hã? Ele não entendeu. Ele não entendeu o que a gente escreveu. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que ele entendeu muito bem o que a gente queria dizer e ele censurou justamente por a gente dizer. Porque o que ele está censurando, a gente, pelo menos, quando a gente recebeu essa censura, no primeiro momento a Bia, como assim? Né? Eu falei assim, Bia, isso é ótimo. Material para a gente analisar. Porque, na realidade, ele está censurando o corpo da mulher. Ele não está censurando só a nudez em si. Ele está censurando que a mulher não ocupa uma posição do quê, gente? De dizer sobre si. O que está lá na citação que a gente começa o minicurso. Quer dizer, a mulher, mesmo querendo falar sobre esse corpo, ela não pode falar sobre esse corpo. O que a sociedade vai fazer? Tentar calar, reprimir. Vai fazendo isso. De que maneira? Eu ia pagar, gente, olha isso aqui, ó. Era R$16. Era 16. Não, isso eu acho que é importante, fala, Gu. E só para contextualizar alguma coisa, depois que veio essa resposta, a gente falou, várias pessoas do grupo falaram, pô, mas eu já fiz denúncia sobre post homofóbico, de violência, e o Facebook dá, não tem nenhuma violação. E a gente ficou contestando isso, mas onde está a violação e não está a violação em outros dizeres homofóbicos, racistas, de violência? Fala, João. Pera, João, o microfone porque tá tendo transmissão online, senão o pessoal de lá não ouve. Não, e quando aconteceu, eu corri para olhar em algumas fanpages e tem muita publicação de homens sem camisa, né? Aí
Aí não é nudez, qual que é esse limite, né? Que momento que isso vira, né? Em propaganda. A mulher é completamente nua. E é interessante, né? Quer dizer, é uma censura ao corpo da mulher, mas que corpo da mulher? Usado para que fins? Quer dizer, o que parece, aparentemente, em propaganda, totalmente aceitável, esse corpo nu, né? Mas num evento acadêmico, que o nosso objetivo é estudar, pensar, refletir sobre esse corpo, vai gerar debate. Aí eu vou colocar em evidência o quê? Que a mulher fala, que a mulher tem algo a dizer sobre ela. Quer dizer, porque a gente silencia o corpo, silenciando o quê? A voz da mulher. Então eu acho que é isso que o Facebook está dizendo pra gente. Eu acho que ele entende o que a gente quer dizer e ele mostra o quê? Não, você não vai dizer. Quem tem que dizer algo sou eu a você. Então a mulher, ela é sempre o quê? De uma certa maneira, na história, a gente vai percebendo isso. Ela é sempre dita. Então eu acho que hoje a gente tem o quê? Um movimento, por isso que a gente está aqui hoje também, tentando pensar o quê? Que voz é essa? Quer dizer, como que a gente vai criar, né, lugares para que a mulher também possa o quê? Dizer, né? E aí ele coloca que a gente pode corrigir o anúncio para a gente seguir as publicações, né? Não, tem outro que eu quero ler, gente, que essa também é ótima. Por que o Facebook não permite isso? Anúncios assim são de natureza sensível. E por isso não são permitidos. Se deseja continuar usando, siga as nossas diretrizes. Quer dizer, o anúncio é sensível para quem? O que é ser sensível? Se ele não explora algo da sexualidade, e mesmo que explorasse algo da sexualidade, eu não posso discutir sexualidade? Né? Então, acho que é algo para a gente ir pensando, né, no decorrer do minicurso. Perfeito isso. E aí é interessante, porque aí eu e a Bia conversando, na hora que a gente recebeu. Tá, Bia, se a gente for fazer, o que a gente tem que fazer para que o Facebook nos aceite? Mudar a imagem. Eu tenho que tirar o quê? Essa nudez que o Facebook enxergou. Era isso que ele estava pedindo, quer dizer, muda a imagem. Porque tudo bem, eu aceito você. Né? Tanto é que teve depois uma, né, Bia, que publicou, era a mesma imagem, gente. Só que não aparecia tanto, porque foi mais assim, ele fez um recorte pelo rosto só. Então aparecia mais os rostos da Frida do que o corpo inteiro. O que aconteceu com o Facebook? Ele aceitou. É a mesma imagem. A diferença é o quê? O recorte. O recorte que evidenciou esse corpo da mulher foi silenciado. O recorte que só tem o rosto? Não. Quer dizer, por quê? Porque é de uma natureza sensível. Que sensibilidade é essa? Acho que é algo pra gente ir pensando. Pois é, se você quer seu lugar, você vai seguir o quê? As diretrizes. E que diretrizes são essas? Quer dizer, talvez uma outra posição eu possa o quê? Ter um discurso homofóbico, de apologia à violência, de apologia à pornografia, e não ser censurado, mesmo sendo denunciado. Não é bloqueado. Mas se eu, enquanto mulher, quero produzir um dizer, pode ser que o Facebook interprete como, né, algo sensível. Quer dizer, e é sensível o quê? Acho que é isso que a gente tem que pensar um pouquinho, né? E aí eu trago outro. Não sei se vocês conhecem esse quadro, que é do Augusto Colbert, que chama A Origem do Mundo. É um quadro bem legal, assim, tem uma história bem bonita em torno desse quadro, que ele foi pintado. A Aline até fez uma análise, né, nossa pós-doc aqui também no ELAD, ela fez uma análise desse quadro, né, apresentou na Unicamp. E ele foi pintado em 1866, né, para o diplomata turco Khalil Bey, acho que chama assim. E ele pertenceu, é interessante a história desse quadro, porque ele pertenceu ao Jacques Lacan, né, um psicanalista francês, que vai adquirir essa obra por volta de 1955. Só que na casa do Lacan, ele ficava na antessala, né, da casa do Lacan, ele ficava coberto. Esse quadro era um quadro coberto por uma outra pintura. E aí a professora, né, historiadora, psicanalista Elizabeth Rodinesco, ela vai colocar o seguinte sobre esse quadro. Ó. Diz assim, coberta, né, esse quadro estava coberto por um painel de madeira, sobre o qual fora pintada uma paisagem destinada a ocultar o erotismo julgado assustador desse sexo em estado bruto. Que é interessante, né? A gente pensar um pouquinho nisso, que a gente tem aqui a representação do quê? Do corpo da mulher. E esse corpo da mulher é relacionado ao quê? Pelo título do quadro, A Origem do Mundo. Então, algo de um começo, tentando, né, de uma certa maneira, curar nessa ferida nossa narcísica de buscar o quê? Uma origem.
Então, essa origem estaria o quê? Na mulher, né? E é um quadro que a gente cobria. Então, de uma certa maneira, eu estou o quê? Censurando esse corpo? Esse corpo ele não pode ser visto assim? Qual que é o problema da gente ver esse pubis representado? Né? Então, acho que é algo para a gente pensar um pouquinho, né? Que a gente tem o quê? Esse sexo sendo escancarado. Né? Diferente da nossa outra postagem. Não era um sexo escancarado, era um corpo nu, sim. Mas aqui a gente tem o quê? O sexo escancarado. E esse sexo escancarado sendo também o quê? Encoberto. Então, de uma certa maneira, a gente tem que deixar o quê? Falar de sexo feminino é deixar o quê? No sigilo, no enigma, né? Como se não pudesse, de uma certa maneira, dizer sobre esse corpo. Isso pensando o quê? Lá no começo, né, do século XX. Só que hoje, eu não sei se vocês sabem, ele está no Museu d'Orsay, não está? No museu lá, né, um museu francês, Museu d'Orsay. A gente consegue ver esse quadro hoje. Um quadro que passou uma boa parte da sua, né? Ele foi pintado em 1866, quer dizer, quase 100 anos, oculto. Né? Numa antessala, em cima dele tinha uma outra pintura. Quer dizer, e hoje ele está onde? No museu. Então, hoje o museu, o que parece para a gente? É um espaço que aceita? É um espaço que eu tenho essa representação do feminino? Desse sexo escancarado? Esse sexo escancarado, quer dizer, qualquer sexo escancarado pode estar no museu? Ou só obra de arte? Só obra de arte? Então, tá bom, vamos passar para o outro. Espera aí, que agora acho que eu tenho que vir aqui. Ai, pera, porque esse daqui, o Facebook, o YouTube não abriu, gente, foi muito legal também. Ele foi censurado. Mais uma censura do minicurso. Eu vou pôr o vídeo, gente, aí a gente volta a discutir. Eu vou pôr só um pedacinho dele. Tentam ver se vocês conseguem compreender o que as pessoas falam. Que é uma intervenção de uma artista chamada Débora Roberti, que chama Espelho de Origem. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Je suis l'origine. O que a gente pode dizer aqui? Tentar compreender algo. A gente tem o mesmo quadro representado lá no museu. As pessoas estão lá, andando no museu, passeando, e estão vendo o quadro do Colbert. Só que aí tem algo do imprevisto, aí, algo que falha, né? A gente tem uma artista que chega, é uma artista, que chega e faz uma intervenção. E o que acontece com esse corpo? Censurado. Depois, no meio ainda, vão chegando mais outras seguranças e vão ficando na frente. E é interessante que são só seguranças mulheres. E elas vão ficando na frente da menina. O vídeo tem quase 7 minutos. Ela fica 7 minutos na intervenção. E ela fica sentada, então acho que é interessante, porque tem as pessoas batendo palma e tem a voz do museu institucionalizada, porque são as seguranças, dizendo o quê? Ela fala, não, madame! Não, madame! Né? E é interessante que no começo é o quê? Eu sou a origem do mundo, eu represento todas as mulheres, né? E
Você me reconhece, isso no... Quer dizer, você me reconhece? E que corpo é esse? Quer dizer, enquanto representação, obra de arte, tudo bem. Enquanto real, assim, esse corpo de um sujeito que vai lá e mostra, né, esse corpo feminino. Aí a gente tem o quê? Mais uma vez, a censura. Mais uma vez tentando o quê? Silenciar. Então a gente vai percebendo o quê? Que tem um silenciamento. A gente foi censurada com a publicação no Facebook. Essa artista é censurada, representando o quê? A mesma obra que durante um século passou o quê? Encoberta. Hoje já aceita, mas ela foi encoberta durante um século. E tendo censura. Quer dizer, século XXI, começo do século XX, parece que a história está o quê? Se repetindo, né? E a gente tem, não sei se vocês viram, essa foto da poetisa, né, Rupi Kaur, vou falar português, portuguesada, Rupi Kaur, quem fala inglês deve falar de outra maneira, mas o meu é Rupi Kaur, que é uma poetisa, né, indiana, que hoje vive no Canadá. Ela é poetisa e artista, né, ela faz fotografia. Não sei se vocês já leram aquele livro dela, né, Outro Jeito de Usar a Boca, né, que é interessante a gente pensar no título da tradução desse livro, né? Outro Jeito de Usar a Boca, que no inglês é Milk and Money, seria leite e lágrimas. Outro jeito de usar a boca. Né? Então, acho que tem algo aí também para a gente pensar enquanto corpo né, nesse corpo feminino. Mas o que a gente vê nessa foto da Rupi? O sangue. Que sangue é esse? O sangue menstrual. O que vai acontecer? Ela vai publicar essa foto no Instagram 2 vezes. O que o Instagram faz? Censura, bloqueia. E é interessante esse bloqueio, né? E ela vai colocar o seguinte comentário no Facebook. Que aí o Facebook, o Instagram bloqueou, o que o Facebook vai fazer? Ele vai autorizar, né? Porque tem uma briga dessas grandes mídias, né? Ela coloca o seguinte. Depois o Instagram volta atrás e a foto, se vocês entrarem no Instagram da Rupi, tá lá. Essa foto, tá? Ele coloca o seguinte, ó, obrigada, Instagram, por fornecer a resposta exata que meu trabalho foi criado para criticar. Que ela tinha feito essa foto para a disciplina dela de retórica, que pedia, né, uma intervenção moderna, né, contemporânea. Então ela faz esse trabalho e publica nas redes sociais. Era um trabalho motivado, né, pela escola, né, pela universidade. Vocês deletaram a minha foto 2 vezes, afirmando que ia contra as diretrizes da comunidade. A mesma coisa no Facebook, fere as diretrizes. Tem uma diretriz. O que a mulher está mostrando? Que ela não está seguindo essas diretrizes, né? Está mostrando isso, parece. Eu não vou pedir desculpas por não alimentar o ego e o orgulho de uma sociedade misógina, que terá o meu corpo em uma roupa íntima, mas não está de acordo com um pequeno vazamento quando as suas páginas estão cheias de incontáveis fotos, contas, onde mulheres, muitas menores de idade, são objetificadas, pornificadas e tratadas como menos que humanas. Então aqui a gente tem algo bem interessante, né, para a gente pensar um pouquinho. O que ela está colocando em evidência para a gente? Primeiro, assim, na foto. O que ela evidencia na foto? A gente tem o corpo de uma mulher que menstrua. Isso é algo assim, gente, que é dado. É algo assim, do biológico, né? Então a gente sabe, além disso, de ser um efeito, né, do discurso médico-ginecológico, a gente vê isso também o quê? Em inúmeras propagandas do quê? De absorvente que tem na televisão. Fala que a gente já não viu várias. Então, absorvente com cheirinho, né? Absorvente que não vai marcar a roupa. Quer dizer, é para mostrar o quê? É para a gente falar de menstruação. Embora a gente saiba que ela o quê? Que ela está no funcionamento cotidiano. Quer dizer, todas as pessoas elas são afetadas por esse discurso. Ou seja, o médico ginecológico, ou seja, esse discurso do comércio dos absorventes, a gente percebe o quê? Que o corpo da mulher se menstrua, ele falha, tem esse furo no corpo da mulher. E esse furo ele é significativo. Né? E esse furo, quando é exposto, vamos pensar, qual que é a imagem que a nossa sociedade faz de uma poeta? Quer dizer, esse corpo dessa poetisa é para falar o quê? É para ser um corpo que divulga uma mancha de menstruação? Não seria isso, né? Pensa, né, nós mulheres, quantas vezes já virou para mim e falou assim, tá marcando? Tá tudo certo? Sujou, né, Ju? Quer dizer, é para mostrar o quê? Algo que é natural não é visto como natural. Algo do que é biológico desse corpo da mulher, socialmente, historicamente, é significado de uma outra maneira. Então, não é para a gente divulgar que esse corpo da mulher, ele o quê? Ele menstrua todo mês. Ele falha. E é interessante a gente perceber o quê? Que nessa menstruação ela está relacionada com inúmeros mitos. Um mito básico, né?
que vem pelo discurso religioso, é o quê? Que a mulher menstrua porque comeu a maçã. Né? Ela comeu a maçã lá quando a cobra seduz a Eva come a maçã, e aí, né, Adão e Eva são expulsos do paraíso, e aí o que acontece? Como resposta, como punição, a mulher vai menstruar. Né? Então, a gente vai percebendo que vão começar a surgir o quê? Vários mitos. Então, mostrar esse corpo que menstrua é algo que também vai ser censurado. Só que aí a gente vai ter... Isso aqui eu vou ter que abrir em outro. Tem uns que eu não consegui baixar porque não é YouTube, né, gente? Mas eu acho que ele já tinha deixado aqui. Tentam perceber nesse vídeo os sentidos que vão estar sendo veiculados sobre a menstruação, tá? Para a gente pensar um pouquinho. E aí? Achou pesado, Luiz? Escutei você falando, achei pesado? Ah. O que a gente pode perceber nesse vídeo, assim, né? Como compreender? Por que não está indo? Foi. Como que a gente pode compreender? Aqui é um discurso. É interessante, né? Eu acho esse videozinho, porque ele traz primeiro algo de uma memória aí sobre a menstruação. Então, a menstruação faz murchar flores. Se você for bater um bolo, esquece, porque o bolo vai murchar também, não vai virar um bolo. Então, tem um discurso que funciona na memória. A gente ri, né? Porque eu vi várias pessoas rindo, mas é triste, de uma certa maneira, porque é algo que vai afetar a mulher de inúmeras maneiras. A gente viu a gente acabou de comentar quer dizer, uma foto censurada, mas somos nós, que, quando vamos sair no dia a dia, tentando o quê? Achar o absorvente mais fino, não pode colocar roupa branca, porque se acontecer um acidente. Quer dizer, é algo que vai nos chegando e a gente é afetado por isso. O seu sangue. É. Não, eu acho que é interessante porque hoje a gente tem. Fala, Fer.
Mas, ó, percebam que a gente está numa outra posição, né? De uma certa maneira, uma posição muito privilegiada, porque a gente pode questionar isso, né? Pode polemizar e não tem isso, né? Porque se a gente for pensar, né, o que chega, a maioria da população, o quê? Pelas mídias, é um discurso o quê? Que a menstruação é suja, que a gente tem que estar com o corpo sempre limpo, né? Então, assim, hoje a gente tem um movimento, não sei se vocês já viram algumas campanhas dos coletadores menstruais, que é tentando romper um pouco esse discurso do quê? Que a menstruação é suja. Então, mulher, use o coletador menstrual para você o quê? Conhecer o seu corpo, você se tocar, que é algo também tabu entre as mulheres, né? Falar do toque. Então, acho que começa a surgir movimentos que vão numa outra direção, tentando fazer o quê? Resistência. Oi, Lu. Fala, Malu. Eu acho muito interessante ver páginas dessas empresas do coletor que eles tiram as dúvidas, que é muito interessante ver as dúvidas das mulheres. Quanto ela falou do caso do algodão sintético, que causa cheiro, é uma das maiores perguntas, tipo, mas isso não vai me machucar, isso não vai me trazer um desconforto, algo assim externo? E eles fazem de um jeito natural, falando, não, é diferente, tem todo aquele processo. E então é interessante falar disso aqui, uma coisa assim. Eu achei importantíssimo. Porque você vai vendo o quê? Que vão ter outros discursos. Quer dizer, um que coloca na sujeira e o outro que tenta mostrar que não, né? Algo, né, do natural. Em relação ao coletor, por via de outras amigas, né? Dizendo que era bom a gente experimentar, gostei. E ao repassar com as amigas, como que já está institucionalizada essa questão da sujeira. Porque minhas próprias amigas diziam, imagina que eu vou tocar no meu sangue. Como se o outro fosse dado e eu tenho que colocar isso como definido. Então eu não posso mudar de ideia. Já me disseram que é sujo, que é fedido, que é ruim, que não é bom, que não pode. Então como que essas campanhas dos coletores, eles ajudam a você ter uma outra relação com o corpo. E como é difícil, né? Porque às vezes não dá certo, às vezes não funciona, às vezes vaza também. E por que não pode vazar? E por que não pode sujar, né? Então assim... É muito o que é dado pelo outro, né? Como você já tinha falado, pelos quadros, né? Eu acho que sim, eu acho que é interessante o que você trouxe também. E como é difícil, às vezes, resistir a isso que já é dado. Né? Porque é uma ruptura muito grande. Quer dizer, é você se colocar numa posição que vai tentar romper o quê? Com esse dizer de sujeira. Que esse dizer que chega a todo momento pra gente, né, na mídia. Não sei se vocês viram, que eu acho que vai complementar essa discussão. Vou ter que abrir o link aqui. Não sei se vocês viram, chama iluminador, não sei se vocês chegaram, iluminador para a vagina. Eu acho que dá só para a gente ligar, o iluminador para a vagina e o novo hit de beleza. Entendo o que o produto faz. Tem que iluminar, porque é muito escuro. Ai, gente, tá indo. Vai abrir, peraí. Aqui é a notícia. Então, ó, iluminador para a vagina. Chega a ser cômico, né, gente? Ó, é igual o pó iluminador, gente. Vocês não compraram ainda? Eu vou mostrar o vídeo no Instagram delas, é engraçadíssimo. Ó, iluminador para vagina é o novo hit de beleza. A gente tá fora da moda, gente. É o hit de beleza. Entenda o que o produto faz. O produto que contém vitamina E, olha lá, começa a trazer o quê? Saúde, olha o benefício, tem vitamina E. E promete iluminar a região vaginal. Oi, primeiro estranhamento, vamos ver, né? Eu vou mostrar o vídeo no Instagram, peraí. Aqui é a embalagem, uma embalagem bem chique, dourado, né? Retomando já o ideal daí da riqueza, né? Aí vem o textinho, ó. Fato é, no mundo da beleza, as novidades são as mais excêntricas possíveis. Eu acho interessante a gente pensar nisso, tudo bem, são excêntricas, mas o que está fazendo? Está numa revista. Tá bom, ela está achando excêntrica, só que eu já começo a fazer o quê, gente? Circular esse iluminador vaginal. Então tem algo aí sendo dito, né? Você quer que a sua vagina pareça iluminada? Bom... Agora, gente, vocês vão ver a propaganda, é muito boa. Agora existe um iluminador com essa função. De novo, ela questiona Oi. Mas ela não para, é interessante essa reportagem, porque não para de dizer. Ela está achando isso ridículo, de uma certa maneira, mas ela está noticiando, né? Claro que ela está noticiando, provavelmente é uma matéria o quê, gente? Paga. É óbvio. E ela vai nesse discursinho engraçadinho pra gente fazer o quê? Continuar lendo.
Porque você quer saber o que esse bendito iluminador vaginal faz, não é? Então tá bom, então a gente vai lendo. E começando a pensar o que? Ah lá, eu que menstruo, é sujo, minha vagina não está iluminada. Gente, aí tá aqui mais a imagem do produto. Ó, o produto chamado The Perfect V, e é interessante, Perfect V, olha lá, o símbolo do quê? Da vagina, né, do pubis, né? A gente tem toda a representação do pubis. Ah, gente, por que foi pro vídeo? O produtinho, sim, já tô começando a ficar o quê? Íntimo. Eu tô conversando com você, né, Lu? De acordo com o site da marca, é um item iluminador transparente para a área da vulva, que clareia, olha aí. Então já tem o discurso que a vulva é o quê, gente? Escura. A vulva não pode ser escura. Tem que ser branquinha, tem que ser clarinha, tem que ser limpinha. De preferência sem o quê, gente? Sem um pelo, né? Então tá bom, criança, pois é, Fer. Que clareia e minimiza qualquer imperfeição da região. Olha lá. Olha como tá, gente, olha como tá carregado de discursividades sobre a mulher, sobre o corpo da mulher. Quer dizer, a vagina é escura? Pode ser escura? Não, tem que clarear. Depois eu também, né? Ó, pois é, o que? Mas então, né, Lu, tem várias meninas, atualmente tem circulado vários textos de médico alertando mães de meninas para ficar atento, ter um movimento de adolescente fazendo cirurgia vaginal, para deixar a vagina com formato X, assim, não sei qual é. Porque tem um discurso que tem o quê? Tem o tamanho certo dos lábios, os dois lábios têm que ser iguais. Então tem um discurso da vagina perfeita, né, da vulva perfeita. Olha isso, aí vem, ó. O produto só está disponível na Escandinávia, por enquanto. Isso significa o quê? Vai chegar no Brasil. Já está na matéria, né, gente? Com vitamina E, aí continua, o creme contém um efeito aveludado que, supostamente, dá radiância instantânea para a área. Gente, pode estar... É bom, porque tem hora... Pensa pelo lado bom, se a gente for ver. Se tiver no escuro, ela está iluminada, talvez, né? Ele consiga chegar melhor, não sei. Mas, tipo, se a gente for pensar na utilidade do produto, né? Que parece que não tem. Ó, será que isso é necessário? Será que isso é mesmo necessário? Bom, nós achamos que não, mas fez a matéria. Mas se você quer saber como é ter brilho, coloca risadinha. Gente, olha como ela tá íntimo. Produtinho, risadinha, é algo assim, muito informal. Ela tá conversando com a leitora da Glamour, né? Entre as pernas. Então você quer ter brilho entre as pernas, né? Cada um tem um gosto, né? Talvez esse seja um bom produto. Mas é sempre bom ter cautela ao utilizar um produto desse na região delicada, né? Você usaria? Aí vem o discurso perguntando se a mulher usaria esse produto. Deixa eu voltar lá no... Ai, meu Deus, não volta. Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui. Tá. Aí a gente entra no Instagram da marca. Será que vai abrir? Acho que abre, né? Olhem as mulheres que estão fazendo propaganda da Perfect V, né? Do The Perfect V. Primeiro que a gente tem o quê? Mulheres loiras, brancas, magras, iluminadas. E aqui estão mostrando o quê? Um ensaio, né? Para fazer a divulgação do produto. Tá bom. Então, mulheres lindas. Agora vejam o vídeo do Perfect V. Ai, pera, não foi. Foi? Não, não foi. Tá iluminadíssima, eu acho, gente. Primeiro que essa mulher, ela não tá saindo da piscina. Ela tá saindo de onde? Do mar! Olha isso, que simbólico!
Pois é, eu tenho a representação do quê? A imagem de uma sereia. Sereia é o quê? Sedutora. Use o iluminador de vagina, você vai estar o quê? Sedutora. Igual uma sereia que sai do mar extremamente o quê? Empoderada disso. A mulher, ela tá subindo aquele pedacinho lá, não sei como chama aquilo lá, da escadinha. Subindo a escadinha, indo tomar o quê? Ela tomou um banho de mar. Agora ela vai o quê? Tomar um banho de beleza, de iluminação. E vai o quê? Uma iluminação vaginal, né? Olha que interessante isso a gente pensar. Então a gente tem o quê? Um discurso da menstruação como algo sujo, né? Algo que murcha as flores. E a gente tem um discurso o quê? Que eu preciso iluminar minha vagina. Imperfeito, feio, escuro. Quer dizer, não pode ser escuro, tem que ser claro, tem que ser iluminado. Então o que eu vou fazendo? Eu vou transformando esse corpo da mulher num corpo asséptico. Né? Então esses discursos que vão chegando até as mulheres, né? Até nós, por exemplo, vai mostrando o quê? Vai limpando. Fala, Anne. É uma brincadeira, viu, Dante? Pode Mas é uma provocação. Será que esse creme é comestível? Né? Anne, se não for... Porque se não for, qual é a função, então? É se ver para ser visto, então? É isso? É para isso uma vagina? É ótimo isso, Anne, porque nos textos que eu li, você até deu agora uma ideia pro cara, se ele não pensou, que eu acho que ele não pensou, não diz nada. Diz que não diz. Nada assim que ele aumente o prazer, que ele vai excitar, que ele vai esquentar, nada disso. Ele só vai iluminar. De vários outros textos que eu li sobre o iluminador. Fetiche é ver. Não, e ver, e assim, ver o que também, né, Anne? Ver essa vagina limpa, essa vagina... Porque não é vendido como um produto erótico, né? É um produto de beleza. Diferença. Não tem algo do erótico, Anne. Não tem. Quer dizer, ele só serve o quê? Que coisa, né? Devia ter, né? Que eu acho que ele ia vender muito mais, talvez. Eu não sei se só da minha família, mas eu cresci com os homens dizendo, né? Como confiar num bicho que menstrua por 7 dias e não morre, né? Perde sangue por 7 dias e não morre. Aí você já fala, nossa, eu não sou, né? Quer dizer, olha que interessante isso que vai chegando até as mulheres. Quer dizer, eu não sou confiável, né? Porque eu não sou confiável porque eu menstruo, que é algo natural. Quer dizer, é natural, mas assim, percebam como isso, gente, é histórico também pra gente entender que é natural. É uma... Como que se chama? Kelly. A Kelly disse, quer dizer, as amigas, como tem uma certa resistência entre nós a romper com isso. Por quê? Porque a gente, desde pequenininha, crescemos ouvindo o quê? É sujo, eu tenho que deixá-la linda, não preciso ter prazer. Eu acho que agora me veio, Anne, porque eu acho que talvez tenha um pouco disso também, né? Desse corpo da mulher que não precisa ter prazer. Ele tá lá pra dar prazer, mas pra ele ter prazer, não, né? Não, a questão de que a mulher também não... Esse corpo não é sexual, vamos dizer assim, que só o homem tem essa... Durante um tempo não se acreditava numa sexualidade feminina, né? Então, por isso que sexo entre duas mulheres, para eles, não era sexo. Era só tinha que ter o membro do homem ali para caracterizar a relação sexual, né? Como acreditar nesse bicho que sangue? Que bicho? Entendeu? Não, o discurso já vem carregado de como se fosse um animal, sabe? Não é isso. Da Frida a gente já tinha um pouco disso, né, quando ela é representada. Fala. Duas coisas. Tá. A primeira coisa desse negócio do brilho vaginal, se é pra brilhar, se é pra ser visto, então não é pra ter pelo, não é pra ser tampado. Aí já vem toda aquela... mulher tem que não pode ter um pelinho. O homem pode ter pelo, a mulher não pode ter. Ela tem que esconder, tem que descolorir, não pode ter pelo na perna, não pode ter em lugar nenhum. E uma outra coisa, na hora de você passar a reportagem no blog e apareceu aquela propaganda, não à toa dava para aproveitar. Porque quem que estava cuidando, quem que estava passando o medicamento no marido, né? Supostamente, no filho. Quem que era o cuidador, a garantia da família? A mãe. O cuidado. Mulher, enfermeira. A relação, cuidado. E como que isso vai sendo desvalorizado. Sim, e eu acho isso ótimo, assim, seus dois comentários, né? Se a gente pensar, por exemplo, quando a gente tem lá no museu
O quadro, tudo bem, aceitável, está lá museificado, enquanto obra de arte. E é considerado uma das obras de arte mais ousadas da história. Mas quando eu tenho uma artista que faz a intervenção dessa vulva, dessa vagina, com pelos, é chocante, não posso, eu censuro. Mas quando eu tenho um produto como esse, não. Né? E como isso está carregado dessas significações, né, que você vai mostrando também. Né? Quer dizer, não pode ter pelo. Quer dizer, se é para ela ser iluminada, é para ela ser vista. Com pelo, ela não vai ser vista. Né? Quando você pega para fazer propaganda, ela vai te jogar em sites direcionados. Quem que está sendo leitor da revista? Uma mulher. Ah, uma mulher vai ver... Então, essa mulher que vai deixar a vagina bonita para ser vista, vai também fazer o quê? Vai também cuidar da família. Ou seja, tá associado diretamente. Eu acho que você quer falar que Peraí, só um minutinho. Tá. Bom dia, deixa eu só me apresentar, porque eu não sou daqui, né? A gente veio de Rio Preto. Eu sou assistente social e trabalho na justiça. E a gente lida, assim, com muitas questões de violência, né, todos os dias. E aí eu queria fazer algumas colocações, não sei, que vão um pouco além dessa questão do discurso da sujeira e da questão da menstruação em si como um tabu, né? Eu fiquei aqui me perguntando, essa busca pelo corpo ideal, né? E esse discurso que também nós que fazemos a crítica e reivindicamos eu não digo empoderamento, é uma palavra que eu não gosto muito, mas essa questão da mulher se entender enquanto sociedade, enquanto parte desse processo, e fiquei me perguntando se esse discurso da beleza, da questão do corpo, também não está motivado por um companheiro, né? Por um ideal de homem, um ideal de relacionamento, e penso que quando a gente fala esse tipo de situação, esse tipo de propaganda e tipo de produto, fiquei pensando que talvez o uso do produto em si, por mais que traga malefícios à saúde, e a questão do coletador menstrual e do algodão do absorvente, talvez ele se torne pequeno quando a gente também fale de escolhas, né? Porque a mulher, ela tem que estar parte desse processo da escolha. Então, eu fiquei aqui me perguntando se a gente se perguntasse para as mulheres que usam esse tipo de produto, por exemplo, que faz brilhar e que não tem o caráter erótico, sexual, do prazer da mulher, se isso é uma escolha motivada porque ela quer usar, e aí eu acho que isso também a gente tem que tirar essa mulher desse lugar pequeno, né? De a gente ver ela só na mídia, mas ela quer usar ou ela quer satisfazer alguém nessa relação do relacionamento ideal, porque também senão a gente traz para o debate feminista um lugar pequeno dessa mulher, né? Então a gente recoloca ela nesse lugar pequeno quando a gente faz algum tipo de piada sobre esse tipo de propaganda. São coisas que eu fiquei pensando aqui, eu que trabalho com violência e vejo as mulheres muitas vezes terminando relacionamentos de muitos anos, que é um movimento que eu tenho visto muito lá no fórum, né? Terminam grandes casamentos de muitos anos e vão em busca de um relacionamento ideal, fogem com outros companheiros e fazem todos esses tratamentos de beleza, às vezes bariátrica. Esqueci seu nome. Mariana. Mari, eu acho assim... Não, acho ótima essa provocação, porque eu acho que permite também a gente perceber que eu e você falamos de dois lugares. Você está falando de um lugar da assistente social e eu estou falando aqui do lugar da analista do discurso. Eu acho que você, enquanto assistente social, olha a mulher no 1 a 1. Então, acho que quando você coloca isso, você está olhando a mulher na individualidade dela de ser mulher. Então, assim, cada uma vai ser afetada de uma maneira. Eu acho que isso também daria um outro minicurso, abriria para uma outra discussão, tentar pensar como que isso afeta essa mulher especificamente. Então, essa mulher que separa, que vai, sei lá, ser interpelada por esse discurso da beleza, e por que ela seria interpelada por esse discurso da beleza. Então, acho que a gente tem dois posicionamentos aqui diferentes, porque eu acho que aqui é tentar pensar o quê? Nessas discursividades que circulam, sem pensar na escolha da mulher. Entendeu? Porque eu acho que aqui, não caberia aqui, por exemplo, eu, dentro da proposta até que eu pensei, trabalhar com isso. Porque eu acho que isso ou você faz enquanto assistente social, a Anne faz enquanto psicanalista, que é olhar a mulher no cada um. Porque cada mulher vai ser afetada de uma maneira. Então, aqui eu acho que o que eu tentei pensar é para a gente ver historicamente e como que isso vai chegando até as mulheres. Porque depois pensar em escolha, que eu acho que é também algo a gente questionar. Será que realmente escolhemos? Porque o que você está colocando, quer dizer, não é livre se a gente for pensar, se a gente tem tudo isso chegando até nós. E eu acho ótimo também da sua questão, do que você colocou, do outro. Porque eu acho que quando a gente fala em constituição do sujeito, não tem como a gente desconsiderar o outro.
Né? Eu acho que desde o começo, nesses slides que a gente já trabalhou, quer dizer, quando a gente vai para o museu, você tem aquela vagina, quer dizer, você tem as seguranças dizendo que não, mas você tem os outros que estão lá vendo a obra de arte falando que sim, batendo palma. Quer dizer, é uma relação do eu com o outro de duas maneiras diferentes ali. Né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso, quer dizer, não tem como falar de sujeito sem falar dessa relação com o outro. Né? E aí, outro ponto que eu acho que eu queria ressaltar na sua fala é que eu também falo aqui de um lugar, que eu acho que isso é bom ficar, porque na tarde a gente vai trabalhar um pouquinho isso. Não do lugar da feminista. Eu acho que o minicurso aqui também não é para a gente pensar enquanto algo do feminismo, porque aqui a pauta, acho que não seria essa. Eu acho que é pensar... Porque eu acho que também é interessante a gente pensar nisso, até a gente vai discutir mais sobre os movimentos feministas, que cada movimento feminista, que hoje a gente tem vários, né? Eu até trouxe uma campanha para a gente analisar, tem o meu feminismo. Tem um modo de... Cada feminismo vai dizer uma coisa sobre a mulher. Né? Então, acho que seria também limitar demais a gente falar assim, de uma posição feminista. Tá, uma posição feminista enquanto o quê? Mulher negra? Enquanto uma feminista trans? Enquanto mulher trans? São várias posições. Né? Então, eu acho que aqui do minicurso, no segundo momento na tarde, a gente vai falar assim dos movimentos feministas. Mas agora não. Eu acho que agora nem é dessa posição que eu estou falando. Porque eu acho que se fosse dessa posição, eu acho que talvez a leitura de algumas feministas seriam uma outra leitura também. Porque eu acho que é interessante você estar trazendo aí algo do que, por exemplo, se fosse uma feminista, você ia questionar até o que você falou, quer dizer, escolha? Não, imagina, não está escolhendo. Você parou do marido, está fazendo bariátrica para quê? Para ficar bonita para outro homem? Você percebe? Talvez teria um discurso muito mais, às vezes, que violentaria essa mulher também, tentando empoderá-la, muito entre aspas. Entendeu? Tentando dizer o quê? Não, se você ficar sem o seu marido, você vai ser muito mais feliz. Mas, peraí. E a minha escolha muito entre aspas. Talvez não, eu preciso de um companheiro. Entendeu? Então, eu acho assim, que dependendo da posição que a gente fala, eu acho que a gente vai lendo esses materiais de maneiras diferentes. Então, eu acho que a sua vivência permite uma outra leitura. Você percebe? Eu não sei, o que você acha, assim? Eu tenho um blog de poesia, e assim, eu entendo toda... Foi. Eu adorei seu blog. Na verdade, não foi nem para questionar, eu estou achando super legal. Acho que a arte, ela traz essa outra possibilidade de enxergar o corpo, a mulher, pelo contrário. Eu só estou colocando, assim, questões que às vezes a gente... Eu fico analisando muito essa relação do que o mercado coloca para a mulher. E não digo, e o meu discurso não é nem feminista, assim, mas é dizer que essa mulher, às vezes, ela está tão inserida nesse processo que a hora que ela vê que a vagina dela pode ser iluminada, então é uma possibilidade para ela nesse processo tão desumano e materialista, né, da mulher enquanto objeto, objetivação e tudo mais. Eu acho que muito válida a sua fala e é só para complementar. Não, eu acho isso ótimo. Eu acho que agora, calma aí, gente, eu vou fazer só mais um comentário. Aí eu deixo você falar, você quer falar, né? Que eu acho que é interessante, que eu tinha colocado no começo, da posição que eu falo, porque eu falo do lugar da analista do discurso. E para a gente, enquanto analista do discurso, a gente vai trabalhar com o sujeito enquanto um sujeito que é afetado pelo inconsciente. Então, é um sujeito que as escolhas, muito entre aspas, né, acabam sendo afetadas pelas suas vivências, pelo funcionamento histórico. Né? Então, acho que é desse lugar também que vai questionar um pouco esse discurso de escolha. Entendeu? Porque eu acho que é bem isso mesmo. A gente questionar o que chega. Só que o que eu queria dizer também, que a gente não tem como escapar disso. A gente consegue, em alguns momentos, resistir. Mas se a gente escapasse plenamente, eu acho que a Anne, né, as meninas que são da psicanálise, podem dizer, a gente não seria sujeito. Né? Então, tem que nos afetar de uma certa maneira. Então, se eu me identificar, que é o que a gente vai trabalhar na análise do discurso, com a questão da identificação. Então, vão ter mulheres, eu tenho certeza, que vão se identificar com esse iluminador vaginal. Uau, quero minha vagina limpinha. Amei, vou comprar. Só tem na Escandinávia, mas vai chegar no Brasil, eu vou importar da Escandinávia. Quer dizer, isso, tá bom. Eu acho que não é isso. Eu acho que é mostrar que a gente ri, eu acho que... Porque a gente está numa outra posição. De alguém que não se identifica com isso. Que acha isso o quê? Meu Deus, que aberração. Mas tem mulheres que se identificam. E não tem mal nenhum nisso. Entendeu? Eu acho que é bom isso da tua fala, Mari, para mostrar que eu acho que aqui não é julgar a mulher. Não acho que não é isso, mas é tentar perceber o que chega até nós. E se tem algo que se identifique aqui não, cabe a cada um respeitar. Que é interessante, já que você falou do movimento feminista, que tem alguns movimentos feministas que não respeitam a escolha. Mesmo se colocando que o feminismo é pela escolha da mulher. Mas se eu escolho usar o iluminador vaginal, não ter pelo nenhum, não, mas peraí.
que mulherzinha que você é. Mulher feminista não vai se depilar, não vai fazer a unha. Né? Então, assim, respeito a escolha, não respeita a escolha. Você percebe? Então, acho que é um pouco nessa direção. E obrigada pela colocação. Queria só destacar um ponto que me chamou a atenção. No quadro, né, lá no museu, a princípio o nome, A Origem do Mundo, traz no primeiro olhar, uma valorização. Nossa, é a partir daqui que o mundo se origina, né? Só que se você observar o quadro, para mim, a observação parece bem agressiva, porque é um corpo, e ele é despido, só que não aparece o rosto, né? Parece meio que arrancado a roupa para fotografar a origem do mundo, e a mulher ali, ela não tem uma identidade, uma personalidade, ela aparece como um meio. Então, ela é um meio de conseguir a reprodução. E quando a mulher chega no museu com uma identidade, um rosto, e fala por si, aquilo é proibido. Né? Então isso me chamou bastante a atenção. E outra coisa, aqui o tema, né, o feminino no poético e no político, não é um minicurso estritamente para mulheres, em nenhum lugar estava escrito isso, embora o público seja majoritariamente de mulheres. E isso me mostra que o feminino não interessa, né, ao outro gênero. Então isso me chama bastante atenção também. E tinha uma outra coisa para falar. E uma outra coisa interessante do feminismo, eu também sou poeta, e todas as pessoas, a maioria das pessoas que leem minhas poesias salienta que é delicada. E eu fui numa mostra de mulheres independentes aqui de Ribeirão, uma mostra independente de mulheres em Ribeirão, e aí teve uma fala de uma feminista, e ela foi contra, ela falou assim, acho que a mulher não tem que escrever de forma delicada. Eu acho que a gente tem que escrever abertamente sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo. Só que ela colocou que a nossa fala tem que ser como a fala, na verdade, que já é estigmatizada como uma fala masculina. Então a gente tem que o nosso lugar de chegar é o lugar do masculino. A gente tem que negar, né, o nosso feminino para a gente se parecer com o masculino e então ser aceito. Era só essas observações. Ótimo, esqueci seu nome. Tati, eu achei ótimo. Eu acho que esse último comentário, principalmente, quer dizer, que lugar talvez esses movimentos feministas também têm querido colocar a mulher. Quer dizer, então essa mulher que se identifica com o iluminador de vagina, imagina, ela não vai ser uma mulher, talvez, aceitando o movimento feminista. Por quê? Você está comprando o discurso que a mídia te vende, de controle do seu corpo, né? Então, assim, o que também esses movimentos estão querendo? Acho que é interessante a gente pensar aqui também, que eu acho que talvez não é algo tão feito nos movimentos feministas, é questionar as próprias divulgações, os seus próprios pensamentos. Eu acho que a gente está num outro lugar aqui de questionar. Mas eu acho interessante isso, perceber que você começa o quê? A masculinizar a mulher. Então a mulher só vai ser, talvez, respeitada, muito entre aspas, se ocupar a posição do homem. E aí você apaga o quê? Algo do feminino. E isso que você falou do minicurso, realmente, eu acho que a gente teve 7 inscritos homens no minicurso. Então teve 10%, que a gente teve 76 inscritos e 10% homens. Então é interessante, porque o feminino, que não era mulher, que a gente também tomou esse cuidado para atrair também outros dizeres, né? Porque como esse discurso afeta as mulheres, também afeta os homens, né? Então, mas a gente só teve 7. Fala, Gu. Eu fiquei pensando, quem é o exigente desse brilho? Aí dá para pensar uma marca de subjetividade. Será que é o outro? Será que sou eu? Tem um deslize aí. Então, qual é o efeito desse brilho? Será que é para eu me olhar e falar cada vez mais, sempre tem um defeito? Que defeito é esse? Então é mais para ficar pensando. Nossa, e ótimo isso, né? Quer dizer, que eu acho que aí volta no que a Mari colocou, quer dizer, é uma relação com o outro. Quer dizer, é nesse outro, mas esse sou eu numa relação com esse outro, né? Com esse outro que às vezes é o quê? Esse discurso social que vai chegando, né, a nós o tempo todo. Eu acho ótimo isso. É sempre algo errado, de uma certa maneira, sim. Algo que precisa ser controlado, calado. Né, eu acho que essa é uma palavra forte para a gente pensar no feminino. Tem algo aí do calado. Então, assim, se eu sou delicada no falar, também tem que calar essa delicadeza na fala. Não é suficiente, não. Você tem que ser empoderada, né, que é a palavra que a gente usa muito, né? Você tem que ser empoderada. Quer dizer, para ser empoderada, você vai ter o quê? Que falar, sei lá, né? Ser agressiva, você vai ter que se vestir tipo eu de taierzinho. Quer dizer, você não está de vestidinho aqui. Quer dizer, que também é uma maneira de significar, né?
Mais alguém, gente? Eu quero, Podemos... quero Oi, Lu. fazer uma colocação assim. Como é que o corpo da mulher, né, ele instala uma contradição gritante, né? Eu acho que isso os teus slides até agora marcaram. De um lado, a gente tem a reprodução como sentido dominante. Isso pode. De outro lado, o que sustenta o processo da reprodução é o ciclo menstrual. Aí isso já não pode. Então, para a gente perceber como é que ter uma vulva instala, de um lado, poder parir e de outro lado, não poder menstruar. Né? É um jogo muito tenso, muito complicado. E o que me parece é que esse lado, né, do menstruar, de ter uma vulva que tem secreção, que tem cheiro, que tem pelo, né, inscreve o também sentido dominante de que a mulher é suja e, portanto, tem que ter vergonha de ter isso. Que é uma coisa, né, que eu acho que você não tocou, que é a vergonha de ter esse órgão, né, a vergonha de menstruar, a vergonha de falar disso. Como esse sentido dominante cala também por um imperativo que vem do outro, possivelmente de um discurso institucional, masculino e por aí vai. E isso até na voz, eu acho que teve algumas pessoas aqui que disseram que são poetas, né? Uma música da Rita Lee que diz: mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Então, como isso captura até, né, sujeitos que tentam se inscrever nessa formação discursiva da poesia, da polissemia. Quer dizer, é bicho. Se é bicho, tem que domesticar. Né? É um lugar escuro, noturno, tem que botar luz. Se é esquisito, vamos tentar, né, fazer um molde, um modelo para tentar desesquisitizar. Né? Então, eu acho que é bacana pensar isso, que isso é uma construção que não é natural. É histórica. Falar do corpo da mulher desse jeito não foi sempre assim. É uma construção histórica. E o mercado hoje captura esse corpo quando oferece vários absorventes, quando oferece iluminador, quer dizer, fatura com isso. Com esses espaços que são cristalizados como evidentes, né? É evidente que é sujo, é evidente que é escuro. Então vamos ganhar dinheiro também aí. Então, o corpo da mulher, ele, aspas, abre um abismo de significações, né? É só isso. E só para terminar, Dante, tão bom te ouvir, pensando, né? Estava me inquietando desde o início, é uma outra direção. Mas pegando esse gancho com o que a Lucília falou do mercado, quando você interpretou, né, as marcas, esse produtinho, esses riscos, como, né, tá íntima do leitor, eu também fiquei pensando. Como que... É uma revista, não conheço? É Glamour? Então. Então, como que esse jogo de formação imaginária, né, pega essa editora, essa autora aí, sei lá. Porque, por um lado, ela se vende, ela se afeta ao discurso do mercado. Eu tenho que fazer propaganda, né? Mas, por outro lado, eu acho que ela tenta se preservar. Né, no imaginário de que, olha, eu não estou achando isso nada interessante, eu estou achando isso tudo muito bobinho, imaginando que vai ter um público leitor que não vai se identificar com isso, vai fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Rindo, brincando, pensando quais são esses efeitos de sentido, de usar um iluminador vaginal, enfim. Então parece que ao mesmo tempo assim, eu me vendo, mas eu quero me preservar. Então, como isso é tudo muito velado, o que vai ficar bom eu dizer, o que não vai ficar bom eu dizer, né? Que imagem eu estou criando de mim quando eu digo isso ou aquilo, quando eu me assumo assim ou daquela maneira. Então, acho que são questões muito complexas mesmo, que perpassam toda essa relação com o dizer sobre o corpo, sobre o feminino e sobre tudo que afeta isso. Né? Nossa, eu acho isso ótimo que você colocou, porque quando saiu a reportagem, se você lê os comentários, nossa, as mulheres, assim, comentaram muito negativamente. E é interessante, sim, que elas comentam negativamente o produto. Então, acho que teve esse jogo mesmo da preservação da jornalista. Né, por essas risadinhas, esse colocar produtinho, porque assim, a gente pode dizer que está aproximando, mas pode ser que também está desmerecendo, né, esse diminutivo, né, então eles não vão, porque em algumas postagens a gente vê direcionado ao jornalista criticando, naquelas não, criticava o produto, colocando assim, oh, gente, quem pensou nisso?
Algo assim, né? Então era mais a gente pensar na formação imaginária do peixe em relação ao referente do que em relação àquela posição da jornalista. A jornalista, eu acho que nessa matéria ela consegue, por esses vizinhos, por tentar se aproximar, de colocar assim, ai gente, quem? Oi? Tudo bem, é algo excêntrico, né? Esse oi é engraçado, porque é que a gente fala, tipo, quando a gente não coloca, oi? Então é bem isso que ela tá fazendo. Oi, tipo, e como é uma mulher também escrevendo, né? Então, algo, tipo, isso vai me afetar. E eu acho interessante, né, se a gente também pensar que, estou retomando também o que a Lu falou, dessa questão da construção histórica, né? Do ser mulher, desse corpo. Porque hoje a gente tem o quê? Um movimento muito forte das mulheres também ocupando esses espaços de dizeres. Então, quando a gente tem nas redes sociais, que é onde circulam, né, esses materiais, as mulheres o quê? Instantaneamente comentando negativamente os produtos, às vezes. Então, acho que assim, é uma outra. E as empresas, né, dentro dessa ordem do mercado, estão atentas a isso, né? Quer dizer, não, então criei. A hora que a gente chegar, depois eu separei umas propagandas da cerveja, não sei se vocês viram, da cerveja proibida, que fez cervejas para mulheres. Depois a gente vai ver os comentários, que aí teve uma atenção depois da empresa, tentando se retratar sobre isso. Falando, não é assim, não era por isso, mas tem uma imagem do que também espera, né, da mulher, né? Que eu acho interessante pensar nisso, né? Nessas formações imaginárias e como que, de uma certa maneira, às vezes eu me preservo, né, nessas escolhas que eu faço discursivamente, né? Perfeito. Mais alguma coisa? Podemos continuar? Então, tá. Deixa eu ver. E aqui era só para falar, né, que a gente, né, só para pontuar que a gente vai estar, acho que a Lucília, né, falou bem agora no finalzinho, que é uma construção histórica. Então, acho que é isso que a gente vai fazer no minicurso, tentar pensar historicamente como esses discursos foram sendo constituídos, né, e chegam até as mulheres, né. Desse modo, então, a gente vai pensar no corpo como um corpo que resiste, né, então o corpo feminino, esse corpo da mulher, ele resiste. E ele resiste aqui. Acho que já deu para perceber um pouquinho, né, que a gente está falando. Resiste a esses discursos que vão interpelando, né, que vão chegando até esses sujeitos, né. Então, além disso, né, ele é um corpo de um sujeito, acho que isso é importante também pontuar, né, que é um sujeito o quê? Desejante. Então, é um sujeito de desejo. Claro que aqui não cabe a gente analisar que desejo é esse, não é isso, mas é saber que falar de mulher é falar de um sujeito que tem desejos. Que pode ser um desejo de o quê? De ocupar um espaço em que ela pode dizer, que pode ser o desejo de usar o quê? O iluminador vaginal. Isso pode ser da ordem do desejo. Tá? Então, é de um sujeito desejante, falante histórico. Não todo, não dono do seu dizer. Quer dizer, pendularmente constituído pela relação com a ideologia, né, o poder inconsciente desejo. Acho que a gente pode pensar o quê? Na própria questão do coletador menstrual. Eu posso usar o coletador menstrual, posso me identificar com esse discurso, mas não quer dizer que o discurso sobre a menstruação ser suja, esse corpo da mulher precisar ser limpo, foi apagado. Ele está lá em circulação, né, no meu próprio discurso, às vezes. Né? Então, interpretar esse corpo, né, compreender esse corpo como uma materialidade significativa. Então, é o corpo de um sujeito que deseja, que fala. Então, ele significa na história. Né? Eu trago uma citaçãozinha da Eni Orlandi, que é uma analista do discurso, que eu gosto muito para a gente pensar um pouquinho. Ela coloca o seguinte: os sujeitos textualizam seu corpo pela maneira mesma como estão nele significados e se deslocam na sociedade e na história. Corpos segregados, corpos legítimos, corpos tatuados. Corpos integrados, corpos fora do lugar. O comum, normatizado, hegemônico, o corpo do rico e o do pobre. Temos observado as distintas formas como o corpo significa, se textualiza, circula pela existência de significantes distintos, sendo o homem um sujeito que interpreta e é interpretado. Então, acho que aqui a gente fica, né, na imagem da foto. A gente só tinha uma foto da Rupir Kaur, que era uma foto dela menstruada. Depois a gente foi ampliando, trazendo outros vídeos, outros textos. Mas se a gente fica naquela foto, se a gente pensar, já tem várias significações só pela foto. Quer dizer, é um corpo de uma mulher que menstrua, que manchou. Quer dizer, e aí só que a gente pensa, manchou, pode manchar? Não pode. Tinha que ficar, ninguém pode saber que está menstruada. Então, é um pouco nisso. Então, assim, é um corpo que interpreta, porque ele estava divulgando essa marca, só que ele é interpretado também. Né? Então, interpretar no sentido do quê? Que escapou algo, né? Então, o corpo, isso é importante que a Lucília falou, né? Então, agora a gente retoma também, né? Então, o corpo não escapa à determinação histórica, à interpelação ideológica. Então, a gente pode falar assim, não quero que esse discurso me interpele, mas vai ver que já interpelou. Você pode resistir, você pode tentar,
né, fazer frente, mas ele vai te afetar de alguma maneira. Às vezes ele afeta o quê? Pela negativa. Quer dizer, não me identifico com isso, mas ele te afeta. Né? Então, o corpo do sujeito é ligado ao corpo social e atravessado por uma memória que o significa. Então, acho que aqui no minicurso é para a gente tentar perceber que memória e como que essa memória funciona. Então, assim, nós, enquanto, né, sujeitos, somos afetados, pensando memória, né, meninos, como algo no nível do histórico. Tá bom? Então, esses discursos que historicamente chegaram até nós. Tá? Vou passar mais rapidinho. Aí tem uma citaçãozinha da Leandro Ferreira, que eu também gosto um pouquinho, que ela diz o seguinte, ó, mais do que objeto teórico, o corpo comparece como dispositivo de visualização, como modo de ver o sujeito, suas condições de produção, sua historicidade e a cultura que o constitui. Eu acho que o que a gente fez até agora foi só para mostrar isso. A gente mostrou isso, quer dizer, como que culturalmente, historicamente, esse corpo ele vai sendo o quê? Visualizado. Né? Então, trata-se do corpo que olha e que se expõe ao olhar do outro. Acho que a fala da Mariana também foi um pouco em relação a isso, né? Mostrar que tem um outro aí em funcionamento. Né? E a fala, eu não sei o seu nome, da Thaís também foi um pouco isso, quer dizer, iluminar para quem? Para mim, para o outro, né? Então sempre tem essa relação com o olhar do outro. Né? O corpo intangível e o corpo que se deixa manipular. O corpo como lugar do visível e do invisível. Daquilo que, né, não está ali, abarcando, que escapa, né? Então, desse modo, resumidamente, a gente vai trabalhar com o corpo de que modo? Né? Como um lugar de simbolização, no qual se marcariam sintomas sociais e culturais, né? Como um lugar de material, porque a gente tem uma significação, né? Então, quando eu escolho um brinco assim, um colar assim, tem uma significação. Quando eu resolvo vir de calça e não de vestido, tem algo significando nesse corpo, né? Como um lugar de inscrição, manifestação de dizeres, como um lugar das falhas, furos e faltas. Deixa eu ver. Isso. Aí, mais uma citaçãozinha. Então, onde há falta, desejo. Onde há desejo, há inconsciente. Onde há inconsciente, há sujeito. E onde há sujeito, há um corpo que fala e que, ao falar, falha. Pois não tudo se diz e não tudo se é. Então, lá a gente só tinha o quê? O corpo da Rupert com uma mancha de sangue. Falou, mas ele só falou aquilo? Não. Tudo isso que a gente discutiu até agora, né? Então é esse corpo que não diz tudo. A gente não consegue dizer tudo. Não tem, né? Não é algo da nossa Constituição, tá? E aqui só para a gente retomar. Então o corpo da mulher, que a Lucília já falou, não vou ler a citação não, que é um corpo já significado por uma memória, né? Uma memória enquanto algo do funcionamento histórico. E aí, deixa eu ver que horas são. Dá para a gente ir até 10, né? E aí vamos fazer um pouquinho de história, a gente retomar um pouquinho, para a gente tentar perceber como que, historicamente, os poetas, lembram lá na citação? A Michelle Perrault vai colocar que os poetas, os médicos, os políticos dizem da mulher. E que a mulher não diz dela. Então vamos ver se realmente na história, né, se isso passou na história, se a mulher foi mais dita do que disse. Tá? Então a gente faz um pouquinho agora de história. Retomando, acho que tem algum, eu lembro que tinha algum inscrito que era da história. Se tiver aqui, quiser também comentar, eu lembro que tinha. Quiser comentar, tá? Porque você sabe mais que eu da história. Ó, então eu estou me baseando, né, para a gente fazer esse percurso histórico nessa tese, né, que chama Mulher e seus Nomes, Lacanho Feminino. Bom, a gente começa então lá na Antiguidade, para questionar um pouquinho. Então, muitos historiadores, né, então, a Antiguidade, lá antes de Cristo, com os gregos, com os romanos. Então, muitos historiadores vão colocar que, na Antiguidade, a gente tinha, entre os filósofos, os poetas da época, uma atitude misógina. Eu até coloquei entre interrogação para a gente questionar se tinha ou não, realmente, essa atitude misógina, né, entre os gregos e os romanos. E eu trouxe algumas citações dos filósofos da época, tentando retomar o que a Michelle Perrault coloca, que esses filósofos disseram sobre a mulher. E a gente vai ter o Aristóteles, dizendo o seguinte: a mulher é por natureza inferior ao homem, deve, pois, obedecer. Péricles, que era um estadista, né? As mulheres, os escravos e os estrangeiros não são cidadãos, porque eles não tinham direito ao voto, né, na época. Eurípides. E é interessante porque depois eu trouxe uma peça, a Medeia, que é do Eurípides, e ele coloca o seguinte: uma mulher deveria ser boa para tudo que se refere ao interior da casa e inútil para tudo aquilo que está fora dela. Tem gente balançando a cabecinha. O melhor adorno... Isso é interessante, gente, que a gente está falando do quê? Da Antiguidade. Antes de Cristo. É uma memória.
é histórico. Está se mantendo? Então, acho que a gente pode pensar nisso, né? O melhor adorno... isso é melhor, gente, adoro essa. O melhor adorno de uma mulher é constituído pelo silêncio e pela modéstia. Eu também não tenho esse adorno, Fernando. Não há no mundo pior do que uma mulher, exceto outra mulher. Tá. Parece uma atitude misógina? Quer dizer, que sentidos são esses que esses filósofos fazem circular da mulher? Primeiro a gente tem o quê? De uma certa maneira, uma naturalização desse corpo da mulher, do que é ser mulher. Claro que aqui, né, gente, a gente não vai definir o que é ser mulher, não é o objetivo aqui, mas é pensar o quê? Nesses sentidos, né, e no modo como esses filósofos, né, poetas, né, artistas disseram algo sobre a mulher, né, e esse corpo feminino. Então a gente já tem o que aqui? De uma certa maneira, uma naturalização do ser mulher. Então coloca o quê? Quer dizer, essa inferioridade é algo natural. Então a mulher nasce sendo o quê? Inferior ao homem. Então isso está lá no Aristóteles, né? A mulher enquanto alguém que não tem cidadania. Pensemos o quê? A mulher só consegue votar no Brasil em 1932. A gente está falando lá dos gregos. Né? Então, assim, é um período que a gente vê o quê? Quer dizer, se a gente pensar que a cidadania é garantida pelo meio do voto, é algo que até o século XX se mantinha, né? Inferior, deve ficar no interior do lar. Inútil para as coisas lá fora. Tem algo aí do quê? Qual que é o lugar da mulher? Rainha do lar, a casa. Né? Que estava lá já com os gregos. Fora dela? Não. Então a gente vai percebendo o quê? Quais seriam as características da mulher? Né, na antiguidade? Ser modesta, não falar, né, ser inferior ao homem. Né? Então são sentidos o quê? Que a gente começa a perceber o quê? Que há uma naturalização. Quer dizer, todas as mulheres, universalmente, as mulheres antigas, tinham que ser o quê? A gente vai chegar... Mais ou menos isso, né, Lu? A Michelle Ferro, ela vai falar que o Aristóteles foi, né, na visão dela, o mais radical, né, o que propôs mais radicalmente a superioridade do homem. Então, para o Aristóteles, ele vai colocar o quê? Que a mulher ela é vista como inacabada, defeituosa, um homem incompleto, que ficaria no meio, gente, isso é demais, no meio caminho entre o humano e o social. E o animal, olha lá, olha, tu falho. No meio do caminho entre o humano e o animal. Escrava por natureza. Olha lá de novo. Questão da natureza. Está na natureza da mulher ser o quê? Escrava, subjugada, né? Tal como os animais domésticos, a mulher não seria capaz de raciocinar, sendo-lhe imprescindível a presença de um amo que a governe. Então a gente tem o quê? Aqui a mulher... inacabada, defeituosa, então ela é inferior. Então eu começo a ter uma imagem da mulher de inferioridade. E uma inferioridade que não é uma construção social, é uma inferioridade que é dada pelo quê? Pela natureza. Pela natureza. Você nasceu mulher, logo, você tem todas essas características que os gregos colocaram. Ai, Lu, a falta da racionalidade. A mulher não raciocina. Ela está sempre nessa inferioridade. Quer dizer, o homem pensa... Né, a mulher não. Eu acho isso ótimo, bem pontuado. A mulher é governada. E eu acho que isso que é interessante. Fiquem com esses dois significantes, que eu acho que depois, né, em outros materiais que a gente for analisar, eu acho que ele é importante. Quer dizer, de que modo que essa ideia do racional vai chegar até as mulheres, da questão do ser governado. Né? Quer dizer, a mulher pode ocupar posições em que governa, ou ela tem que estar sempre sendo governada por um ser superior, que é um amo que a governe. Fala, Elide. Perfeito. Perfeito. Retrata bem isso. Bem isso. E aí agora eu vou trazer uma outra música que eu acho que vai fazer um pouco de oposição a essa que você trouxe, Elide. Ó, e aí eu trago, para a gente pensar um pouquinho, tudo bem, a gente tem esse discurso dos historiadores, né, dos filósofos, só que a gente vai ter também um conjunto, já que é para pensar um pouco poeticamente, né, no nosso minicurso, um conjunto de textos produzidos na Antiguidade que também vão falar sobre a mulher, né, vão dizer algo sobre o feminino. E aí eu trago, agora para a gente pensar nesses mitos em tragédias, né, e aí eu retomo a tragédia da Medeia. Vocês lembram da história da Medeia? Alguma coisa?
Alguém já fez até uma carinha. Então, ó, o que é a ideia do mito? O mito ele sempre vai tentar responder uma inquietação humana, né? Então, teóricos que estudam o mito vão falar disso. Então, que é uma tentativa de responder uma inquietação humana. Então, a gente pega a Medeia. A Medeia era uma mulher, né? Que era uma feiticeira. E é interessante a gente ter no nome da Medeia, né? Se a gente for lá na origem grega, no próprio nome a gente já tem esse traço da trama. Então, a Medeia é aquela que trama, é aquela que planeja. Então, a mulher, já vamos ter no sentido da mulher, né? E ela era uma maga, né, de Cólquida. Ela era uma feiticeira poderosa de Cólquida. E aí, o que vai acontecer? O Jasão vai chegar até a ilha de Cólquida, porque ele tinha que pegar, né, dentro de uma das missões, para ele retomar o trono, né, do seu tio, ele tinha que recuperar o velocímetro de ouro. Só que onde que estava? Na cidade da Medeia, em Cólquida. Protegidíssimos por monstros. Porque tragédia é assim, né, gente? Tragédia é sempre muito complicado de solucionar o problema. Era protegido por monstros. Só que e a Medeia, no mito, ela cuidava para receber, entre aspas, os estrangeiros. Na realidade, para matar os estrangeiros que tentassem invadir Cólquida. Só que quando o Jasão chega, o que vai acontecer com a Medeia? Vai se apaixonar pelo Jasão. E aí, Jasão conta o plano, resumidamente, né, gente? Importante, tem várias leituras sobre a Medeia. Então, tem a Medeia lá na psicanálise, a Medeia lá na história, que a gente vai fazer uma leitura nossa da Medeia. Tá? Então, assim, não preocupada muito com teorizações que é feita na psicanálise, né, na própria história, tá? Só pra gente tentar pensar um pouquinho nessa mulher que tem lá. Então, o que eu tava falando? Tá, ela chega, o Jasão chega, se apaixona. Isso, ele conta o plano. E aí a Medeia, como estava apaixonada, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar o Jasão a conseguir pegar um instrumento para voltar para o seu reino e ocupar o trono. E nisso ela faz alguns feitiços, tá? O Jasão consegue, só que nada é feito de graça, né, gente? Vou te ajudar, mas o que a Medeia faz? Ela estava apaixonada. Ela faz Jasão prometer que ele vai ficar com ela, que ele vai casar com ela. Acho que isso é importante a gente pensar. Tem uma promessa, então Jasão diz que sim, a hora que ele retornar para o reino, ele vai casar com ela. Então, ele vai tomar a Medeia como mulher, né? E aí a Medeia, então, aceita. Eles conseguem recuperar, né, o instrumento e vão voltar para a terra do Jasão para recuperar o trono. Só que o pai da Medeia descobre o plano e começa a perseguir Medeia. E claro que ele não quer que a Medeia foge. Como a Medeia era muito esperta, né? Medeia ela planejava pelo próprio nome. O que ela faz? Ela mata o irmão e esquarteja o irmão. E vai deixando os pedacinhos do irmão para o pai pegar depois para fazer um enterro digno. Né? Então ela atrasa o pai e consegue o quê? Fugir com o Jasão. E aí eles fogem, vão para esqueci o nome da cidade, Télquida, eu acho. Vão para outra cidade, ele não consegue o trono, e aí eles vão para Coríntio. E lá em Coríntio ele conhece quem? A Creusa. E se apaixona, que era filha de Creonte. Creonte era rei. E ele resolve, né, ficar com a filha de Creonte. Ele já tinha passado 10 anos da vida dele com a Medeia, né, de idas e vindas. E ele decide o quê? Que ele vai largar a Medeia para ficar com quem? Com a Creusa. Ele fica com resolve ficar com a Creusa. E ele vai contar para a Medeia isso. Que ele vai ficar com a Creusa. Só que a Medeia vai ficar feliz? Não, ela não fica feliz. Ela não fica feliz. E aí ela faz o quê? Ela trama. Então, no dia do casamento do Jasão, ela trama uma feitiçaria, envia, né, ela faz uma guirlanda toda enfeitada para a noiva, e envia para a noiva. E quando a noiva põe essa guirlanda, a noiva se queima toda, e o rei que vai tentar salvar a filha se queima também, então eles morrem. E o Jasão fica o quê? Nossa, sozinho, muito assim, feliz. Mas estava bom para Medeia? Medeia era má. Não estava bom para Medeia. Aí a Medeia resolve fazer o quê? Pegar os filhinhos do Jasão, porque ela vai ter uma conversa com o Jasão, e o Jasão vai falar assim, que a única coisa que ele ama na vida são os filhos. Ótimo. A Medeia mata o irmão, trai o pai, para ficar com o homem que promete casamento, achando que esse homem o quê? A amava, e ele descobre o quê? Só ama os filhos. E aí o que ela faz com os filhos? Ela mata os filhos. Ela mata os filhos, os 2 filhos. E a gente tem o quê? 2 quadros, 2 obras de artes, né, do Eugène Delacroix e do Paul Cézanne, tentando retratar isso. Essa mulher que é capaz do quê? De matar os filhos para ficar
Para o quê? Para se vingar do marido. Mas o que eu acho interessante a gente pensar na Medeia? Que a maternidade, ela não garante o laço que ela tem com o Jazão. Porque o que garantiria o laço que ela tem com o Jazão? Se a gente for pensar, a promessa que o Jazão fez. Então, o que mantém Medeia e Jazão ligados é a promessa. Então, ele rompe a promessa, logo, ela é capaz de qualquer coisa. E a gente vai ter algo assim. Claro que vão ter alguns estudiosos que vão falar que a Medeia diz isso, tentando o quê? Seduzir Jazão, mostrando como ela era sofrida, mas que isso era uma espécie de manipulação. Mas nosso objetivo aqui não é pensar nisso, é pensar o quê? Que a gente tem aqui uma imagem de uma mulher. Tá? Então tentam perceber como que na Medeia fala-se sobre a mulher de qual? Da antiguidade. Tá? Então a gente tem, ó, das criaturas que têm vida e pensam, somos nós as mulheres as mais sofredoras. De início, temos de comprar por alto preço o esposo e dar assim um dono ao nosso corpo. Mal ainda mais doloroso que o primeiro. Mas o maior dilema é se ele será se será mal ou bom, pois é vergonha para nós, mulheres, deixar o esposo e não podemos rejeitá-lo. Depois, entrando em novas leis e novos hábitos, temos de adivinhar para poder saber, sem termos aprendido em casa, como havemos de conviver com aquele que partilhará o nosso leito. Se somos bem-sucedidos em nosso intento e ele aceita a convivência sem carregar o novo jugo a contragosto, então nossa existência causa até inveja, senão será melhor morrer. Bonito, né? Eu gosto muito da Medeia. Mas vocês vão entender porque eu gosto da Medeia. Vocês também vão gostar da Medeia. Ó, mas o que a gente vê aqui da mulher, de uma certa maneira, que a Medeia está colocando no discurso aqui? De uma mulher o quê? Que ela faz um pacto com o marido. Mas é um pacto o quê? Institucionalizado socialmente. Ela compra, né? Esse marido, ela se entrega para esse marido ela compra, né? Porque recebe o dote. Então logo ele tem o quê? Poder sobre esse corpo. E ela, de uma certa maneira, é o quê? Uma mulher subjugada, né? Vamos mais uma. Quando a vida em família o entedia, olha aqui a relação com o outro, Mário, que você estava falando, né? Quando a vida com o marido, em família o entedia, o homem encontra refrigério fora, com um amigo ou alguém da mesma idade. A nós, a fixação numa só alma. Levais a vida sem percalço em casa, dizem. A lança os põe em risco, equívoco de raciocínio. Empunhar a égide dói muito menos que gerar um filho. Gente, ela é forte, essa personagem, né? Já está pronta. Vamos só mais um slide. Quer dizer, olha aqui o que ela está colocando em questionamento. A própria questão da maternidade, desse lugar que o marido ocupa, do homem como alguém que pode ir para fora, a mulher reclusa no lar, né? Lu, deixa eu só chegar no slide do vídeo, a gente vai para o intervalo, gente. Ó, às vezes, sem número, a mulher é temerosa, covarde para a luta e fraca para as armas. Se, todavia, velezados os direitos do leito conjugal, ela se torna, então, de todas as criaturas a mais sanguinária. Por aquilo que eu disse, né, meninos? O que une Medeia ao Jazão é esse laço da promessa. Então, por isso que ela coloca em evidência a questão do leito conjugal. Que aí o Jazão ele vai usar isso como uma contra-argumentação para Medeia. Ó. Tua discordância se resume à cama. A que ponto chegais, mulheres? Olha que a generalização, né? Credes ter tudo se o casório vai de vento em polpa. E o belo e o conveniente nada vale caso o deleite falte ao leito. Pudéramos procriar diversamente e preterir a raça das mulheres. Imune ao mal, o homem viveria. Não concorda, Fê? Mas vamos dizer que circulava lá na antiguidade. Né? Então, quer dizer, o que o Jazão está colocando? O mal está onde? Na mulher. Na mulher que se deixa o quê? Apaixonar, que acha que o leito conjugal... Olha lá o raciocínio. Ela não pensa. Porque se ela pensasse, se ela raciocinasse, ela ia ver que o casamento não é isso. Entendeu? E se ele não precisasse dela para procriar, para que ele ia procurar a mulher? Olha aí de novo o quê? O sentido da mulher, o corpo da mulher é para reprodução. Lu, já estou acabando. Só mais um. É isso, depois a gente volta aqui. Tá. Ó, a gente vai para o intervalo. Ó. Redireciona a fala neste ponto.
Plantei o fato a ser perfeito. Quando ela trama matar os filhos, né? Mato os meus filhos. E ai de quem ficar na frente. Arraso o alcácer de Jazão e sumo, pela sanha fatal contra os meninos, que mais amo no mundo, sobre o crime que nenhum outro agride. O pio. O riso do inimigo fere o íntimo. Não queiram ver em mim um ser fleumático ou flébio. Tenho outro perfil. Amor ao inimigo, rigor... Amor contra... Eu falei inimigo, né, gente? Amor ao amigo, rigor contra o inimigo, porque eu acho que a minha ideia tem um amor ao inimigo mesmo, né? Amor ao amigo, rigor contra o inimigo, eis o que sobreglorifica a vida. Eu acho linda essa fala dela, porque mostra o quê? A gente estava falando, né? Como esses discursos chegam sobre a mulher, que não tem como realmente a gente definir o que é ser mulher. Eu acho que nessa fala mostra isso. Quer dizer, você pode me julgar o quê? Sem razão, né? Que não pensa, né, que é o quê? Subordinada, mas eu sou muito mais que isso. Não queira me ver flébio, ignorante. Eu vou além. Eu vou além o quê? Até para matar meus filhos. Então é interessante isso, que eu acho que na peça na tragédia da Medea a gente tem isso. Quer dizer, a posição que a mulher também ocupa, daquela o quê? Que é capaz de tramar coisas más. Então ela rompe de uma certa maneira com aquele discurso que é natural ela ser mãe, que é natural ela obedecer o marido. Então tem um posicionamento aí que vai pela via do quê? De matar os filhos. Tá? Nessa leitura que a gente poderia fazer. Mas depois a gente retoma com o videozinho da peça, tá bom? Vamos para o intervalo para a gente comer. Gente, vocês querem colocar o... na hora que voltar? A gente pensa...